Uma das questões mais profundas com as quais a mente humana já se deparou é a seguinte: se Deus é amplamente reconhecido como a personificação do amor incondicional, então por que existe a ideia perturbadora do inferno? Essa pergunta desafia nossas crenças e nos faz refletir sobre a própria natureza divina. Trata-se de uma questão tão polêmica quanto paradoxal, levando muitos a questionarem até mesmo a existência do inferno. Afinal, como reconciliar o amor infinito de Deus com a ideia de um lugar de tormento eterno? É um dilema que desafia tanto a lógica quanto a fé. Se você já se pegou ponderando sobre essa aparente contradição, saiba que você não está sozinho. Neste vídeo, exploraremos esse intrigante enigma que envolve a teologia e a fé. Vamos mergulhar nas profundezas dessa questão, buscando entender os mistérios por trás dela. Antes de continuarmos, gostaríamos de pedir que você apoie nosso trabalho dando um like, compartilhando este vídeo e se inscrevendo em nosso canal, caso ainda não o tenha feito. Ativar o sino de notificações também garantirá que você não perca nenhum de nossos futuros conteúdos, repletos de reflexões e discussões fascinantes como esta. A complexidade do inferno na compreensão humana. O mundo em que vivemos é frequentemente um lugar confuso, levando muitos de nós a questionar a própria existência do inferno. Às vezes, chegamos a ponderar se Deus, o epítome do amor, está obrigado a nos salvar independentemente de nossas ações. No entanto, é essencial lembrar que as Sagradas Escrituras nos ensinam que o reino dos céus é alcançado com esforço, por meio do compromisso de vivermos uma vida santa e em sintonia com o Criador. Isso nos conduz à seguinte reflexão: se Deus é amor, por que então existe a concepção do inferno? Muitos se veem envolvidos nesse paradoxo, pois as Escrituras Sagradas ressaltam o amor incondicional de Deus pela humanidade. Afinal, se Deus é uma entidade tão benevolente, como poderia ter concebido um lugar de sofrimento eterno e horrores para as pessoas? Isso nos conduz a outro dilema: seria isso uma forma de crueldade divina? A justiça de Deus e o livre-arbítrio. De acordo com as Escrituras Sagradas, a vontade divina é que nenhum ser humano se perca, mas que todos alcancem a salvação e o conhecimento da verdade. Essa verdade é a que nos liberta das armadilhas do engano. A mesma verdade que levou o Ser Supremo a abandonar sua majestade e se tornar humano, sofrendo o sacrifício na cruz: Jesus Cristo. Contudo, é inegável que a condição humana é marcada por imperfeições e pecados. Nenhum de nós merece verdadeiramente o céu, pois todos carregamos o fardo do pecado. Não há ser humano sobre a terra que seja digno, por mérito próprio, de estar na presença de Deus ou de herdar o reino dos céus. No entanto, a grandiosidade do amor divino pela humanidade se revela no fato de que Deus se fez carne para expiar nossos pecados. Nas Escrituras, está afirmado que aquele que deposita sua fé no Senhor Jesus Cristo será salvo, pois não existe outro nome em todo o universo pelo qual possamos alcançar a redenção. A persistente pergunta: por que o inferno? Mesmo assim, a pergunta persiste: se Deus é amor, por que então o conceito do inferno? Conforme ensinam as Escrituras, aqueles que não creem em Jesus Cristo, recusando seu sacrifício perfeito, estão destinados à condenação, pois não há outro meio de salvação para suas almas. Para compreender essa realidade, é essencial lembrar que a humanidade caiu na perdição devido ao engano de Satanás no início da criação. O pecado original resultou na queda de toda a humanidade nas trevas. A intenção do adversário é levar todos os seres humanos à condenação eterna. Satanás deseja que a humanidade se perca e se afaste da verdade. Deus não estabeleceu um plano de redenção para Satanás e os anjos caídos, mas sim para a humanidade, que pecou na carne. Os anjos pecaram no espírito. Deus então realizou um sacrifício perfeito ao enviar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós como o Senhor Jesus Cristo. A escolha é sua. Contudo,
Deus não força o ser humano a aceitá-lo. Ele concede ao homem o dom precioso do livre-arbítrio. É crucial compreender: fora de Cristo, não há perdão para os pecados. A salvação está disponível somente por meio do Senhor Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado na cruz como o único meio de purificar os pecados da humanidade. O sangue de Jesus foi derramado para muitos, conforme mencionado nas Escrituras, pois nem todos escolhem aceitar a salvação que Cristo oferece. O mundo permanece sob a influência maligna, e muitos continuam a se perder nas trevas do engano. O destino da alma. É inegável que a vida que experimentamos neste mundo é efêmera. Nosso corpo retorna ao pó, e nosso espírito volta para Deus, de onde veio. No entanto, o destino da alma humana é direcionado pelas ações que empreendemos, segundo a justiça divina. Nossas ações podem resultar em perdão ou em condenação. Aqueles que não acolhem a mensagem de Jesus Cristo já se encontram em um estado de condenação. Após a morte, enfrentam o terrível destino do inferno, um lugar desprovido da presença de Deus, do amor e da luz. É um local onde a misericórdia divina está ausente, restando apenas dor e sofrimento. A escolha que define a eternidade. Contrariamente ao que muitos acreditam, Deus não envia pessoas ao inferno. Elas, por sua própria escolha, se afastam dele e automaticamente se perdem, não encontrando o caminho da salvação. Deus, ciente do sofrimento que isso acarreta, respeita a livre vontade das pessoas que optam por viver longe dele. As Escrituras são claras ao afirmar que Deus não encontra alegria na condenação do ímpio. Assim, a responsabilidade recai sobre nós: escolher o caminho certo. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, o sacrifício perfeito que nos resgatou do pecado e nos tornou dignos de sua presença. Essa escolha nos permite herdar o reino dos céus. É essencial examinarmos o que as Sagradas Escrituras nos revelam. No livro de Mateus, no capítulo 11, verso 12, encontramos a afirmação de que o reino dos céus é alcançado por meio do esforço, ou até mesmo da determinação. Mas o que exatamente isso significa? Muitos hoje proclamam sua fé em Deus, reconhecendo-o como amor, mas frequentemente negligenciam um ensinamento fundamental deixado pelo Mestre Jesus Cristo: amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o esforço necessário para que possamos aspirar a herdar o reino dos céus. Contudo, algumas pessoas têm a crença equivocada de que a salvação não requer qualquer empenho. Elas presumem que Deus, por ser amor, está obrigado a salvá-las e que ninguém será condenado. No entanto, essa visão simplista negligencia o aspecto da justiça divina. Quando examinamos as Sagradas Escrituras, descobrimos verdades profundas, e uma delas é que Deus é, de fato, amor. Entretanto, as Escrituras também mencionam a existência do inferno. Ninguém falou tão enfaticamente sobre o inferno nas Escrituras quanto o próprio Mestre Jesus Cristo. Ele apresentou vários exemplos do que esse lugar sombrio representa, reservado para aqueles que se afastam do amor de Deus. As Sagradas Escrituras nos orientam a buscar a luz do conhecimento de Deus e a atentar para a sua sabedoria. É importante lembrar que o princípio de toda a sabedoria está no temor reverente a Deus, conforme registrado no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10.